Mas você tem um negócio que você pede para as pessoas não visitar Cuba, é isso mesmo? Cara, eu falo que é questão de caráter. Porque você vai para Cuba, você vai aproveitar de uma realidade, usufruir de uma realidade que poucos cubanos têm acesso. Eu não conseguiria ir para Varadero, por exemplo, e ficar no bem bom, pensando que 95% da população em Cuba vive na miséria e não tem acesso a esses privilégios. Por exemplo, quando eu morava em Cuba, era proibido um cubano frequentar Varadero. Eu não conheço Varadero. Mas não pode mesmo, assim, tipo, você não pode fazer muita coisa mesmo? Na época, era completamente proibido cubano frequentar esses lugares. Depois que a Venezuela acabou, a Argentina, tá tudo falido, Cuba começou a procurar outras fontes de rendas. E aí o turismo é uma fonte de renda muito boa para Cuba. Sim. Então, todo mundo que tem dólar, que tem euro, pode ir nesses lugares, até os próprios cubanos. Então, tá entrando dinheiro, tá tudo certo, pode frequentar. Ok. Mas quando você fala, tipo... Se você for pensar... Quando você fala que você não se sentiria bem. Aí, então, você também não se sentiria bem em estar indo, por exemplo, para Bali. Em estar indo, por exemplo, para Índia. Porque são lugares que você vê muito aquele extremismo, né? Tipo, quando você entra num hotel, você tá parecendo que está num país. Quando você sai do hotel, você tá em outro país e você vê muitas pessoas... o Nordeste brasileiro. Sim. pô. Mas muitas Cuba é uma pessoas ditadura, né? pobres. O problema 60 de Cuba anos. é o regime. É o regime, Você com vê toda como certeza. o regime. Porque assim, a gente que tá de fora, a gente ouve coisas, mas tá lá dentro é uma outra parada. É outra. Por exemplo, eu cresci a vida inteira ouvindo, puta, em Cuba os caras não têm Wi-Fi, os caras não têm iPhone, Era os caras completamente não têm... proibido na minha época também. De fato é assim, você não Tanto, pode ter acesso. O que motivou meu pai a sair de Cuba foi que colocaram ele contra a parede para virar o Partido Comunista de Cuba. Por quê? Porque ele tinha acesso à internet na época. Era um privilégio. Em 2005, era completamente proibido. E meu pai é engenheiro em telecomunicações eletrônicas. E ele ocupava um alto cargo no regime, não, na empresa estatal que ele trabalhava, a Texa, que controla a telefonia, a rede, enfim. E aí, ele tinha acesso à internet. Era uma coisa uau. E você tem que virar do Partido Comunista de Cuba para você ter esses privilégios. E aí meu pai não quis, porque ia ficar amarrado para sempre. A ditadura, a esse país, ele não queria. Ele queria um futuro diferente para mim e para as minhas irmãs. E foi isso que motivou ele a tomar a decisão de tenho que sair urgente de Cuba. E aí- Escola, assim, as pessoas não... Trabalho de escola, não tem essa pesquisa de internet. Não, você tem que ir na biblioteca e procurar em livros mesmo. Mas até hoje, assim. E lá. os livros, a maioria é só de marxismo, leninismo, essa ladainha toda. Mas até hoje, assim. Até hoje, até hoje. Não é todo mundo que tem acesso à internet atualmente em Cuba. São poucas as pessoas. Só quem tem família fora. Sempre é um país capitalista, né? Sim. Financiando o socialismo. O socialismo não se sustenta sem um país capitalista por trás. Então, pessoas que têm família fora mandam dólares ou recarregam de fora, né, o telefone da pessoa. E essa pessoa tem acesso à internet, mas é caro. Eu já fui recarregar uma vez o telefone pra minha avó, era R$1.000, tipo, 6, 8 gigas de internet. Uma coisa absurda. Porque lá, tipo assim, por exemplo, se eu tenho eu não posso falar nome aqui, né? Mas se eu tenho Pode. uma operadora X, Sim. lá não tem esses planos que a gente paga aqui? Não tem nada disso? Não. Ninguém, nem a pessoa, tipo, rica, nem não tem média, nem Não, pobre. não. Não? Não. É uma ditadura, cara. É uma ditadura. Mas quando você foi pra lá, era como? Foi como? Tipo, você já foi pra Cuba? Turistas Eu têm nunca fui livre pra lá. acesso a tudo. Turista, é que você falou. Você foi em que ano? Turista é muito livre, né? Sim, turista, 2015, 2016. livre assim. Eles não podem suspeitar que você tá indo atrás de informação sobre a Você é da ditadura. ou KGB, né? Tá conversando muito com cubano. Não pode. Mas pro resto, pra ir pra Varadero, pra ir pros melhores hotéis, Cara, porque as melhores comidas, aí Isso é uma pode. parada muito doida, porque o regime que eles vivem lá, tipo, você vai pra lá. Você tem acesso ao hotel que ela tá falando. Tipo, Sim. eles em si lá não podem fazer. Tipo, tanto Tem que... Chanel em Cuba pra turista, meu. Tem um hotel lá super famoso, Ela que um tá amigo muito meu paulista, foi. né? Meu, tá ficando. tá muito paulista já, Zé.